Bom, não é de hoje que muitos mangakas japoneses escrevem histórias realmente complexas, com um universo muito bem construído, com personagens que incorporam ideias, desejos, ambições e até alguns conceitos filosóficos. Existem muitos exemplares do tipo, tantos que eu não poderia falar de todos em um vídeo só, mas vou citar alguns dos quais eu gosto muito, como Guts de Berserk, Musashi de Vagabond, Thorfinn de Vinland Saga e Johan de Monster. E são personagens que são muito bem desenvolvidos e muito bem escritos, dos quais você consegue até tirar algumas coisas pra sua vida mesmo, né? Claro, não no sentido literal. Você não vai se tornar um assassino. Bom, mas hoje eu não tô aqui pra falar de nenhum desses, mas sobre uma obra da qual eu gosto muito e da qual eu vejo que poucas pessoas no Brasil, pelo menos eu não vejo muito conteúdo sobre, falam que pra mim tem o melhor protagonista e o personagem mais bem escrito e desenvolvido que eu já li, que eu já pude ter o prazer de conhecer. E bom, eu tô falando de Tokyo Ghoul. Eu já não sei quanto tempo se passou desde que eu cheguei aqui. No começo, Yamura me pediu pra contar de 7 em 7 até 1000. No começo eu não entendi o motivo disso, mas percebi que o homem precisa se agarrar a algo pra se manter de pé. Eu me agarrei aos números, o que me impediu de ficar louco. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar sobre Tokyo Ghoul pelo menos uma vez na vida. Aquele fatídico anime do emo de cabelo branco que estrala os dedos e qualquer criança de 10 anos fica muito impressionada com isso. Mas e se eu te dissesse que Tokyo Ghoul não é só um anime de luta ou de monstros que ficam comendo pessoas? É bem mais do que isso. Na verdade, Tokyo Ghoul é muito sobre o próprio existencialismo. Kaneki nos mostra muito sobre como os seres humanos agem em sociedade, como é ser humano e não ser humano. O mangá ainda consegue nos mostrar muita coisa, muito do que o autor tentou nos mostrar através dos personagens. E é magnífico. É simplesmente uma obra de arte feita por uma pessoa só. Eventos que podem acontecer em nossas vidas podem fazer com que tomemos decisões que normalmente nós não tomaríamos por livre e espontânea vontade. E Kaneki nos mostra muito sobre isso. É um personagem complexo, um personagem que teve um desenvolvimento muito bem construído pelo autor. E bom, pra mim isso é o que torna Kaneki Ken um dos melhores personagens já escritos na literatura japonesa. Bom, começamos a história acompanhando Kaneki Ken, um garoto de 17 anos que leva uma vida relativamente pacífica e um amante de literatura, tendo como sua autora favorita a Sen Takatsuki, cujas suas obras são muito conhecidas no Japão. Somos apresentados a uma linda garota chamada Kamishiro Rize, uma garota basicamente perfeita em todos os aspectos, e que, por ironia do destino, também lê os mesmos livros que Kaneki. Mas, por trás desse perfil de a menina perfeita, existe uma fome que ela própria não pode saciar. Logo no primeiro encontro, a mesma tenta assassinar Kaneki por pura gula, por ser uma Ghoul. Mas depois de um acidente onde vigas de metal caem sobre Rize e Kaneki, seus órgãos são transplantados para Kaneki, o tornando metade humano e metade Ghoul. Bom, e daí pra frente, Kaneki tem sua vida alterada do dia pra noite. Toda a comida parece nojenta pra ele, mas nada tem sentido basicamente, a não ser devorar outras pessoas, e mesmo que ele se recuse muito, que fica bem nítido em alguns capítulos, agora isso faz parte dele, é algo que ele tem que aceitar, que é a vida dele agora, não pode mudar isso, e ele tem que devorar outras pessoas para se manter vivo. E percebemos aqui uma dualidade que vive dentro de Kaneki e que é demonstrada a quase todo momento nos primeiros arcos. Sua personalidade é de alguém gentil, alguém que ajuda os outros, colocando as pessoas acima dele mesmo. Mas agora ele tem que devorar as outras pessoas para sobreviver. E esse conceito de luta interna que acontece na obra é genial. Kaneki não consegue abrir mão da sua própria ingenuidade, do seu próprio eu, que antes era humano. Vemos aqui um conflito que é mais real do que parece. Imagina que todo mundo aqui já teve ou tem algum sonho, ou algum desejo que quer muito realizar. E às vezes nós precisamos abrir mão de algo para conquistarmos nossos objetivos. E sinceramente, não só eu, como vocês também, sabem o quão difícil é abrir mão de coisas que estamos acostumados por um objetivo em comum, ou por nossos próprios objetivos particulares. E por um bom tempo na obra, Kaneki não conseguia se desprender desse seu lado humano, dessa necessidade de querer reprimir o seu desejo por carne humana, de aceitar que agora é preciso devorar os outros e não se privar disso. O conceito de é melhor se ferir do que ferir os outros. Mas é claro que Kaneki não tirou essa ideia do nada. Sua mãe,
A pessoa que deveria ensiná-lo a ser forte, a pessoa que deveria mantê-lo na linha sempre que ele precisasse de ajuda, foi a base para sua própria destruição. Você fica aí falando assim mesmo o tempo todo, mas fazer isso não vai mudar as coisas. Você não faz nada pra mudar. Não existe isso de destino. É tudo culpa sua. Desde que era criança, Kaneki sempre escutou da boca de sua mãe uma frase bem peculiar. É melhor ser ferido do que ferir os outros. E que pessoas boas agem assim. Ela era uma mulher que não sabia dizer não. E que se negava a se recusar a ajudar alguém. E ela trabalhava demais para sustentar Kaneki e sua irmã parasita. Ela não tinha forças para tomar decisões. Na sociedade em que vivemos, muitas pessoas são parecidas com a mãe de Kaneki. Pessoas que não conseguem dizer não. E muitas vezes, por conta desse defeito que elas têm, elas são extorquidas, são enganadas e daí vai pra pior. Sinceramente, eu era assim. Eu não vou mentir pra vocês. É uma coisa bem ruim. E após um tempo de tanto trabalhar, não demorou até que a mãe de Kaneki viesse a falecer de cansaço e esgotamento mental. E acabou deixando Kaneki sozinho, órfão, sem ninguém. Apenas com sua tia, que tomou a posse do menino. E que, sinceramente, ela é uma bela de uma filha da puta. Sim, tia do Kaneki, eu te odeio. Você é muito babaca. E a mãe do Kaneki tá de parabéns, hein? PLT até o final dos dias. E após a morte de sua mãe, Kaneki viveu sua vida tentando ser como ela. Alguém gentil, alguém que ajuda os outros e se coloca abaixo das outras pessoas. Mas, algum tempo depois, no mangá, ao longo da tortura feita por Jason, Kaneki começa a alucinar com alguém peculiar, Rizzy, a mesma que transformou o Kaneki em Gol, aquela que trouxe o inferno em sua vida. Mas, por que Kaneki foi alucinar justamente com a pessoa que destruiu sua vida, que virou sua vida de ponta cabeça, destruindo qualquer possibilidade de realizar qualquer sonho futuro que Kaneki tinha? A resposta é simples, meu pequeno gafanhoto. Rizzy aparece para Kaneki não porque é uma memória que Kaneki tem do que ela foi um dia, mas sim do seu próprio lado Gol. Kaneki está em sofrimento constante. Jason deixou ele submetido a uma tortura por dias. Kaneki já não é mais o que ele era antes. E durante toda a tortura, Kaneki fala consigo mesmo, com o Rizzy, que agora representa seu lado Gol. E esse seu lado começa a lembrá-lo de coisas que aconteceram em sua vida, eventos e decisões que Kaneki tomou. E o mais importante, lembrá-lo de como sua mãe era de fato. É melhor se ferir do que ferir os outros. Isso não era ser forte e nem ajudar os outros de fato. Isso era uma fraqueza. No ato em que sua mãe tentava ajudar duas pessoas ao mesmo tempo, ou melhor, escolher duas coisas ao invés de uma só, sua mãe sempre perdia as duas coisas. Ela nunca ganhava nada. E Kaneki tentando ser como sua mãe, desde que se tornou um Gol, tentando se recusar a aceitar a realidade, Kaneki acabou perdendo muitas pessoas. Ele perdeu muitas coisas. Kaneki não estava ganhando nada. E se ele continuasse assim, ele sabia no fundo que perderia mais pessoas importantes para ele. E no anime, depois de tudo isso, vocês sabem muito bem o que acontece, né? Kaneki fica com o cabelo branco em uma cena muito foda e edgy, e ele começa a ficar muito badass. A unha dele fica preta do nada e ele caceta o Jason na porrada. E sinceramente, eu admito que eu até gosto desse último episódio. As cenas onde Kaneki conversa com o Rizzy é tudo muito bem construído. A cena é muito linda, com as flores sendo pintadas de sangue e vermelho. E a luta final com a música da opening só deixa tudo ainda melhor e mais euforante, né? Se é que essa palavra existe. Mas no mangá temos algo totalmente diferente. Ao invés de Kaneki apenas se transformar em Gol, Kaneki tenta arrancar seu próprio rosto, se dividindo em dois, tentando abandonar a sua fraqueza, o seu lado humano, nos mostrando que Kaneki finalmente entendeu que para sobreviver e proteger aqueles que ele tanto ama, ele tem que comer os outros. Ele tem que devorá-los. E o painel onde isso acontece é simplesmente sensacional. O autor consegue expressar pelo traço que ele desenha exatamente o sentimento de loucura e insanidade que Kaneki está. Foram dias questionando sua própria existência, seu próprio código moral. E depois de uma luta relativamente fácil para Kaneki, ele diz que não matará Jason, que ele não vai se tornar um assassino como ele. E que, bom, ele vai deixar esse trabalho para outra pessoa. E isso nos mostra como o Kaneki melhorou e teve uma progressão como personagem em si. Mas depois de tanta coisa, isso finalmente acabou. Kaneki sai de lá e, bom, o resto, quem sabe, fica para um próximo vídeo. Eu, sinceramente, gosto muito como esse desenvolvimento de Rizzy e Kaneki se desenvolve. É algo muito lindo e bem escrito. Da mesma forma que Kaneki teve de abrir mão de seus sentimentos fracos e de seus hábitos de se colocar sempre em segundo.
Como nós, que também, apesar de tudo, temos que aprender a tomar escolhas às vezes, tomar decisões e não evitá-la. E eu aprendi muita coisa com Tokyo Ghoul. É uma obra repleta de personagens e filosofias, das quais demoraria muito pra me explicar todas aqui. E tudo é bom pra caralho, simplesmente é muito bem feito, é cinema, é simplesmente cinema. Apesar de muitos defeitos, eu ainda acho uma obra fenomenal. O autor, o Suishida, além de ter um traço foda pra caralho e maravilhoso, é um escritor muito talentoso. E Kaneki não é só um personagem, mas sim um reflexo de muitos jovens hoje em dia, que têm dificuldades em tomar decisões e dificuldades de iniciar algo, ou de deixar algo para trás. E se você é assim, meu mano, fica de boa. Eu sei que você vai conseguir trabalhar isso em você. E mesmo que pareça impossível, lembre-se daqueles que você quer orgulhar, de você mesmo, o que te faz feliz. E se de fato isso faz você feliz, é só você correr atrás e dar o seu melhor. Eu sei que você vai ir, ó, longe. Bom, e chegamos no final. Tokyo Ghoul é uma obra muito extensa e não daria pra explicar tudo sobre ela em um vídeo só. Mas tem muitos personagens, muitos, tipo, demais. E alguns deles eu pretendo abordar no canal sim. Mas queria também deixar os créditos ao meu amigo Chaco, que fez a dublagem do Kaneki no começo, que ficou muito legal. E a minha maravilhosa namorada, que dublou um pouco do monólogo da Aris. E, sinceramente, deu um trabalho do caralho fazer esse vídeo. É a primeira vez que eu faço um projeto desse tamanho, então eu não sabia fazer algumas coisas. E até peço perdão se a edição ficou ruim em algumas partes. Não dá pra ficar perfeito tudo, né? Mas caso você tenha chegado até aqui, eu peço pra que você deixe o like e compartilhe com a rapaziada aí, né? Porque fortalece muito. Não sabe como. E então é isso. Muito obrigado pela audiência. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E nos vemos logo.